Agora eu quero entrar com vocês na palavra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. A gente já leu uma parte dele hoje, mas vou ler com vocês agora a partir do versículo 1. Como já falei, como todos sabem, hoje estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é um evento que começou a ser comemorado dentro da cultura judaica a partir de Êxodo capítulo 12, várias centenas antes de Jesus nascer, com um fato histórico que aconteceu, que foi depois de 430 anos que o povo de Israel estava aprisionado, escravizado no Império Egípcio. Deus, através de um servo, pela graça, instruiu Moisés a ir até a Faraó e clamar e pedir pela libertação daquele povo. A história conta que Faraó endureceu o seu coração e não queria libertar aqueles que trabalhavam para ele de graça há mais de 400 anos. Então, Deus enviou 10 pragas para trabalhar no coração daquele povo. E a última praga era terrível. A última praga era um anjo da morte que mataria todos os primogênitos que ainda não tinham casado. Então Deus falou que aquela seria a última, e a partir daquela última praga o povo seria libertado. Então Deus instruiu o povo de Israel a se vestir. Eu peço que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Deus instruiu o povo de Israel a se vestir adequadamente, a se preparar para a saída imediata, e mandou que eles imolassem um cordeiro, matassem um cordeiro, degolassem um cordeiro e celebrassem o alimento desse cordeiro juntamente com a sua família. E naquele tempo, nos umbrais da porta, nas beiradas da porta, os egípcios tinham o costume de escrever nomes de deuses que traziam proteção para a sua casa. Costume que tem até hoje, muitos aí colocam aquela guirlanda no Natal, coisas para proteger a entrada do mal. E Deus, para ensiná-los que nada pode deter o Senhor e o único Deus é verdadeiro, é o nosso Deus, Ele falou para aquele povo pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, tampando os nomes daqueles deuses. E somente quem estava com a porta protegida pelo sangue do cordeiro se livraria do anjo da morte. Todos os outros deuses não serviriam de nada. Em cada uma das pragas, Deus estava humilhando um dos deuses egípcios. E na última praga, apenas aqueles que estavam protegidos pelo sangue do cordeiro foram libertados por Deus. Todos os outros tiveram seus primogênitos mortos. E o povo imediatamente foi enviado e expulso da cidade. E saíram dali com ouro, prata, roupa, comida. E fizeram o que a gente chama de Páscoa, a passagem pelo Rio Jordão. E eles foram libertos da escravidão e passaram ao caminho da terra prometida. Várias centenas de anos depois, Jesus, numa comemoração dessa, como a Páscoa, ele reuniu os seus discípulos, e nós fazemos isso toda semana, todo mês, e ali ele celebrou a ceia, e ele estava ensinando o verdadeiro sentido da Páscoa. E ele, que tinha sido apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falou que era necessário que ele fosse imolado, para que através do seu sangue o seu povo não conseguisse apenas uma libertação cívico-militar, uma libertação estadista, mas uma libertação espiritual. Mas para provar que ele era Deus, ele já tinha anunciado. Para provar que ele tinha poder não apenas sobre a vida, mas sobre a morte. Para provar que ele tinha poder sobre o pecado, ele disse que ele morreria no nosso lugar, mas venceria a morte e ressuscitaria ao terceiro dia. E depois de ter sido morto, numa sexta-feira, chegou no domingo de manhã, e o relato de Lucas 24 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando consigo especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e circunvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.
Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Palavra de Deus. Aqui nós vemos Maria Madalena e algumas outras amigas, discípulas de Jesus, indo até o túmulo e descobrindo que Jesus havia vencido a morte, que Jesus tinha cumprido a sua palavra. E eu queria dedicar essa noite para tentar mostrar para você, para tentar provar para você a ressurreição de Jesus. Alguns argumentos que eu vou usar aqui a gente chama de apologética, que é a defesa da fé. Quando você usa argumentos não cristãos para defender um fato cristão. Eu sei que a apologética não tem poder de gerar fé nenhuma no coração de ninguém. A apologética tem o serviço de tirar o caminho, os entulhos que atrapalham você de crer num fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que Jesus Cristo venceu a morte. Mas eu também vou usar vários textos da palavra de Deus, porque a palavra fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então a minha intenção nessa noite é que, enquanto eu faço a apologética e tiro de você os entulhos que atrapalham você de entender e crer que Jesus de fato ressuscitou, que a palavra de Deus enxertada no seu coração aqueça-o e faça-o ferver de alegria, de gozo, de paz, porque Ele está vivo e Ele está aqui no nosso meio. A grande diferença do Evangelho para todas as outras religiões é que para todas as outras religiões você pode ir até a tumba do seu fundador e encontrar o seu corpo. Se você sair daqui e for lá nos Emirados Árabes, você vai encontrar a tumba de Maomé, morto há 1400 anos atrás. Ele está lá ainda. Se você for na Índia, e o irmão da Renata, missionário no Camboja, já foi lá na Índia, e você vai ver um lugar onde está lá o túmulo de Buda, e Buda está lá também. Mas se você for para Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, para a indignação de todos os judeus e povos da terra que não querem crer no Senhor Jesus, a tumba está lá, mas ela ainda está vazia. O nosso Deus está vivo. E diferente de todas as outras religiões, nós somos o único povo que crê em um fato histórico que aconteceu na história. Eu não vou falar para vocês de coisas que eu quero que você creia pela fé. Eu estou falando uma coisa que está registrada na tua carteira de identidade. Por mais ateu que você seja, por mais incrédulo que você seja, você nasceu no dia tal, do mês tal, do ano provavelmente de 1900 e alguma coisa, depois de um homem, Cristo. Eu nasci em 1987, depois de Cristo. Isso é um fato histórico. Aconteceu de fato, marcou a história da humanidade entre antes e depois dele, e baseado nesse fato está a nossa fé. Baseado nesse fato, nós nos reunimos todos os domingos para celebrar que o nosso Deus morreu no nosso lugar, como diz as Escrituras, mas ressuscitou, como diz as Escrituras, e constatou na história da humanidade. Esse é um fato muito importante, e tem muita gente que trabalha muitos anos para tentar desacreditar. Por quê? Porque se você desacredita que Jesus de fato não ressuscitou, se isso é uma história da carrochinha, se isso é um papo furado que alguns discípulos inventaram, então a nossa fé é vã. Eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir, senão a gente vai perder bastante tempo. 1 Coríntios 15, 17, o apóstolo Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Isso é muito importante para ser baseado nessa noite, porque se Cristo não ressuscitou, o Evangelho é mentiroso.
Se Cristo não ressuscitou, Jesus não era Deus. Se Cristo não ressuscitou, você ainda está em pecado. O preço do teu pecado que não foi pago, você vai para o inferno. E se Cristo não ressuscitou, não existe vida eterna. É muito importante você entender e crer que Jesus de fato ressuscitou. As pessoas inventaram histórias. Algumas histórias falam que Jesus, essa é a mais ridícula, inventada recentemente por Dan Brown. Jesus fugiu com Maria Madalena e ele não morreu. Outros falam que Jesus tinha só desmaiado e ele fugiu da tumba no meio da noite. Outros falam que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo e inventaram essa história para ficar famoso. Mas hoje eu quero tirar um pouco desses entulhos da sua cabeça e começar a te provar alguns motivos de por que de fato Jesus ressuscitou. O primeiro motivo que prova que Jesus de fato ressuscitou é que hoje nós nos reunimos em milhares e milhões e talvez perto de bilhões de pessoas ao redor do mundo para celebrar um fato que nós cremos: Jesus ressuscitou. Mas essa ideia de ressurreição naquela época era uma ideia muito idiota, com perdão da expressão. Era uma coisa muito absurda, não fazia sentido. Se você já foi mentiroso há algum tempo, agora não é mais, porque nasceu de novo, você sabe que a melhor mentira é a meia-verdade. Você não pode chegar aqui e contar uma coisa muito mirabolante, porque ninguém vai acreditar. Se eu chegar aqui ontem, nós fomos lá no batismo do Sérgio no Rio, e desceu um ET de Varginha, e o ET desceu e abduziu a gente, todo mundo foi para o céu, e saiu voando, e depois foi jogado no Cairo, e descemos na pirâmide e voltamos, você vai falar assim: nossa, isso é ridículo. Mas se eu falar que ontem nós fomos no batismo, e de repente o Sérgio saiu da água, e começou a pular de alegria, e celebrar, e começou a cantar, é meio estranho, mas você acredita. Porque é uma meia-verdade. Ninguém inventa uma coisa que não faz sentido nenhum. E a história de ressurreição não fazia sentido nenhum para o povo judeu, para o povo romano, para o povo grego. Platão falava que quando uma alma morria, ela subia para o céu. Aristóteles falava uma mentira que existe até hoje, que quando uma alma morria, ela reencarna em outra pessoa. Mas alguém falar que alguém morreu e depois voltou à vida, era algo realmente extremamente esquisito. Eu posso provar para você nas cartas do livro de Atos. Paulo, em Atos capítulo 17, ele estava lá em Atenas falando com os povos mais sábios do mundo, os filósofos, e o texto vai relatando que ele foi contando a respeito do evangelho, e o pessoal ficou impressionado com aquela nova doutrina, chamou ele no Areópago, o lugar mais importante para falar a respeito do que ele cria. E no versículo 32 fala que quando ele citou a questão da ressurreição, o povo começou a gritar e a insultar, falando que ele estava louco. Era uma ideia muito estúpida para alguém acreditar. Se eles fossem inventar uma história, não inventaria que Jesus ressuscitou. Atos capítulo 26, 23, Paulo estava diante do rei Agripa, e eu vou até ler com vocês aqui no versículo 30, ele começa a relatar diante do rei Agripa, antes de ir, um romano, para encontrar com o imperador César, e ele está falando no versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependa. E o pessoal quieto. O arrependimento é uma ideia interessante. Pois estabeleceu ele um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E o pessoal quieto. Julgamento final é uma ideia plausível. Por meio do homem que designou, e de provas disso a todos, ressuscitou dentre os mortos. E no versículo 32 fala: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Era absurdo. Se eu vou inventar uma história, por que vou inventar a história da ressurreição? A não ser que isso de fato aconteceu. Outra questão é o seguinte: se eu vou inventar uma história, se eu vou inventar uma mentira, eu vou precisar de pessoas que contam essa história de maneira plausível. Eu vou precisar de pessoas de confiança que mintam comigo. Mas se você já leu, e eu li, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que quem foi a primeira pessoa que encontrou a tumba vazia? Uma mulher. E que mulher era essa? Maria Madalena. Naquele tempo,
infelizmente, na cultura greco-romana e judaica, o testemunho da mulher era a mesma coisa que nada, não era aceito. Muito menos de uma mulher conhecida pela prostituição. Então, se você fosse inventar uma história, você jamais colocaria que a primeira pessoa que encontrou era uma mulher ou uma mulher prostituta. Porque essa mulher não era acreditada nem pelo próprio povo, nem por eles mesmos. Lucas capítulo 24, no versículo 10, vou ler o 9 aqui. Elas voltaram, as mulheres voltaram. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11, que viu que Jesus não estava na tumba, que viu que o anjo apareceu, que Jesus apareceu para ela, Maria Madalena. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com ela, só a mulher viu, e a principal de todas era uma prostituta. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Eu vou inventar uma história para me dar bem e vou colocar alguém que nem eu acredito. Não faz sentido. A não ser que de fato foi isso que aconteceu. A não ser que de fato o nosso Deus ressuscitou. E para provar que Ele não está preso nessas politicagens humanas, que Ele é aquele que vem aos menores, aos desprezados, ao que nada são, Jesus não apareceu ao rei Agripa, Jesus não apareceu a Herodes, Jesus não apareceu a Pedro primeiro. Ele apareceu para aquela mulher que ninguém dava nada, porque Ele veio para aqueles que não são nada. Ele apareceu para quem Ele quis. Ele é Deus e se manifestou para os menores dos menores. Isso de fato aconteceu. Outra questão que você tem que entender é que era difícil inventar uma mentira a respeito disso, porque essa profecia da ressurreição de Jesus já tinha sido predita na Bíblia inteira. Oséias capítulo 6, versículo 2 fala que depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará. Salmos 16 fala que tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção, decomposição. Essa história de que Jesus ressuscitaria estava na cabeça de todo mundo. E o pior, como já li aqui, Jesus também tinha falado que Ele ressuscitaria. Mateus capítulo 27, versículo 62, fala assim, Marcos capítulo 10, Marcos 10, 32, eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo, e novamente Ele chamou à parte os 12 e disse o que haveria de acontecer. Olha o que Jesus falou: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Poxa, pastor, mas isso aí não prova nada. Isso é uma prova bíblica. Você falou que ia me provar humanamente que Jesus ressuscitou. Irmãos, por que mataram Jesus? Por que os judeus mataram Jesus? Ele causou um caos em Jerusalém. No domingo anterior, chamado Domingo de Ramos hoje, ele foi recebido por uma verdadeira multidão de pessoas na entrada da cidade, clamando: Hosana nas alturas é o que vem em nome do Senhor. Jesus era o cara mais popular, conhecido de toda Jerusalém. Era o cara que onde chegava as pessoas eram curadas. Jesus estava sendo acompanhado de uma multidão. Quando Jesus morreu, ele foi acompanhado de uma multidão. Quando ele foi enterrado, o maior medo dos fariseus era que aquele abençoado aparecesse de volta e ressuscitasse. Jesus não podia simplesmente sair com Maria Madalena como se fosse um total desconhecido, porque se ele pegasse um barco aqui e atravessasse para o outro lado, quando ele chegasse lá tinha milhões de pessoas. A sua morte foi atestada por muitas pessoas, e o seu sepulcro também foi atestado por muitas pessoas, inclusive os fariseus. Olha o que diz em Mateus 27, 62. No outro dia, no sábado, que era o dia seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor,
Olha o que os fariseus falavam para Pilatos: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então essas profecias estavam na cabeça dos fariseus. Aquele miserável, Jesus, falou que depois de 3 dias ia ressuscitar. 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Então bota lá um povinho para guardar, antes que aqueles miseráveis roubem ele. Este último engano será pior que o primeiro. Os caras estavam certos, foi muito pior. Por isso que nós estamos aqui mais de 2000 anos depois. Levem, olha o 65, levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir, mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixar no destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então os caras estavam esperando, mandaram um destacamento, lacraram uma pedra que precisava de mais de 10 pessoas para rolar, e ficaram em guarda, esperando para que ninguém fosse roubado. Porque o maior medo dos sacerdotes é que aquele impostor ressuscitasse. Não tinha como ele, vou sair por aí. Não tem como ele só dar um miguezinho. Os sacerdotes montaram um esquema. Precisava de muita gente para sair. E agora você vai me dizer para mim que 11 covardes pescadores, 11 covardes que na sexta-feira, quando prenderam Jesus, fugiram, armaram um esquema no domingo e enfrentaram um destacamento do exército de Roma para roubar Jesus? Faz sentido isso aí? Você vai me falar que montaram uma guarda, selaram uma rocha que precisava de 12 pessoas para rolar, e um homem que tinha sido espancado durante o dia inteiro, crucificado em suas mãos, crucificado em seus pés, com uma lança perfurada no seu pulmão, que para falar tinha que se apoiar no peso do próprio corpo, no prego, rasgando o corpo, para falar 7 vezes, e na última, perdoa-lhes, Pai. Esse homem que foi totalmente destruído no seu corpo, só dormiu e acordou no outro dia rolando uma pedra e enfrentando o destacamento e saindo andando? Faz sentido isso aí para você? A única coisa que faz sentido para mim é o que a palavra de Deus fala. O Espírito Santo de Deus invadiu aquela tumba e trouxe a vida àquele que a morte não podia deter. Jogou fora aquela pedra para fora, espantou aqueles soldados que fugiram atemorizados e ressuscitou. E ressuscitou. Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu, e sabe o que é o pior? Não foi sozinho. A Bíblia fala que ele foi a primícia daqueles que haveriam de ser ressuscitados. Por quê? Porque no último dia, o meu avô, Jerônimo, que quando morreu botou a Bíblia lá no versículo, os documentos no versículo, ainda que morra, aquele que crê ainda que morra viverá. No último dia, nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Mas ele foi a primícia. E naquele tempo, você ia colher ali um fecho de primícia, como é que você fazia? Você pegava ali um tanto de, milho, plantou milho, você abraça um fecho e corta, um fecho inteiro. Vai no sacerdote, entrega a primícia, consagra ao Senhor e depois volta e colhe o resto. Jesus foi a primícia, então significa que ele não andou sozinho. Eu vou ler com vocês aqui um texto que ninguém, cara, quase conhece. É impressionante, mas se você conhece, não lembra. A maioria das pessoas não lembra. Jesus não ressuscitou sozinho. Jesus não ressuscitou sozinho. Mateus 27, 52. Olha que coisa interessante. Mateus 27, eu vou ler o 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso aqui todo mundo lembra, que o véu se rasgou e todo mundo tem acesso. Acabei de falar isso aqui no Lonte de Louvor. Todo mundo lembra. Mas olha o 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cara, quando Jesus morreu, houve um terremoto constatado por todo mundo que abriu o sepulcro. E depois que ele ressuscitou, por isso que faz 2000 anos que as pessoas contam essa história, porque depois que ele ressuscitou, um monte de outros mortos ressuscitaram e começaram a andar pela cidade. Um verdadeiro apocalipse zumbi, The Walking Dead. Já tinha acontecido há 2000 anos atrás, então não tinha como falar, Jesus ressuscitou, mas meu avô está ali, cara. Olha meu tio lá, olha meu tataravô, andando na cidade. Isso marcou aquele povo. Isso marcou aquele mundo de tal forma que os caras falaram, peraí, a partir de agora é outra data. Acabou. Todos viram. Não foi só Jesus que ressuscitou. Ele, para provar o poder de ressurreição, ele ressuscitou um monte de gente junto com ele. E começou a aparecer uma onda de aparições. Onda de aparição. Isso que é a nossa diferença. Você vai lá nos Mormons e eles falam que Jesus apareceu para Joseph Smith lá nos Estados Unidos e só ele viu e deu um livro para ele, o livro dos Mormons. E Maomé fala que o anjo Gabriel apareceu para ele, só ele viu. É difícil acreditar nessa história, cara. Você tem que acreditar no cara. Mas Jesus não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Por meio deste evangelho vocês são salvos, depois que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Jesus não apareceu para um cara que inventou essa história e saiu contando. Ele apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu para 2 caras do caminho de Emaús. Ele apareceu para Pedro. Ele apareceu para Paulo. Eles estão em êxtase, eles estão doidos. Apareceu para 500 pessoas de uma só vez, cara. 500. Ele continua aparecendo por 40 dias. Não tem como calar isso aí. Esse é o desespero dos judeus. Vamos falar quem? Agora é ele. Como que nós vamos calar a boca desse povo? E meu avô está vivo ali, sacerdote. Eu não posso fazer nada. E aqui eu trago a minha última explicação racional para você de que porque Cristo ressuscitou não é uma mentira. Irmãos, eu já contei essa história aqui, mas qual é o motivo de eu inventar uma mentira? Você só tem 2 motivos para inventar uma mentira. Ou você se beneficia com essa mentira, ou você se livra de um problema com essa mentira. Você não precisa fazer escola para aprender isso aí. Lembra quando eu contei a minha filha Laura do meio? Foi pega pintando a parede, e rabiscando tudo. Chegou a Renata, pegou ela em flagrante. Laura, o que você está fazendo? Você pintou a parede. Mentira para quê? Se livrar de um problema. Não fui eu não, mãe. Foi a Nana. A Ana não está aqui, Laura. Foi a boneca. Mentira para se livrar de um problema. Ou mentira para você se gabar, para você se beneficiar. Olha, eu tirei 100 no Enem, eu sou muito inteligente. Você quer reconhecimento. Investe aqui que você vai lucrar 30 vezes mais. Você quer lucro. Você mente para se dar bem, para vender, para fechar negócio, para lucrar. Agora me fala, qual é o lucro de inventar no meio do Império Romano, perseguido pelos judeus, que Jesus ressuscitou? Qual foi o benefício? O que eles ganharam com essa mentira? Martírio, morte, perseguição, apedrejamento. Sabe o que você ganha contando que você viu Jesus ressuscitado? Um ingresso para o Coliseu, para você e a sua família ser devorado por ursos e leões. É o que você ganha. Sabe o que você ganha por falar que viu Jesus ressuscitado? Ser apedrejado em praça pública. Então por que esses caras falaram que viu Jesus ressuscitado?
A única explicação é que estavam extasiados por um fato maravilhoso que contemplaram: que Deus se fez carne, andou no meio deles, morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e apareceu para eles. É a única explicação. A única explicação é que de fato aconteceu. Não há motivo para inventar. Olha Atos capítulo 7, versículo 54. Eu vou ler para vocês a história do primeiro mártir, um homem chamado Estevão. Eles inventaram para inventar uma religião e lucrar. Você está achando que você está em 2020, cara? Você está achando que o apóstolo vai do tempo da Bíblia comprava um chapeuzinho de cowboy e ficava viajando de avião e comprando terras por aí? O apóstolo da Bíblia ganhava isso aqui, é o que vocês vão ver, ó. Atos 7, 54. Estevão veio pregando em praça pública a respeito do Evangelho. E no versículo 54 diz: ouvindo isso, os judeus ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. O pessoal furioso: poxa, agora é a hora de eu ficar quieto. Cala a boca, Estevão! Mas ele olhou para o céu e viu Jesus à direita. Era uma imagem. Imagina se Deus aparecesse aqui. Não dá para negar. O que eu vou fazer com isso? 57. Mas eles tamparam os ouvidos e gritavam bem alto, e lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Era hora do mentiroso falar: gente, brincadeirinha, inventei, parou, tá bom, perdão. Mas não tem como. Se eu estou vendo Jesus ressuscitado, eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção. Vou te apedrejar, tá bom. E aí, no versículo 59, é isso que é espetacular. Enquanto apedrejaram Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, está vendo esse pessoal que não acredita em mim? Está vendo esse pessoal que está me apedrejando? Ele não cantou a música da Damares, Sabor de Mel. Ele não falou: vocês vão se ver comigo, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão pagar. Um cara que tem um encontro com Jesus ressuscitado também tem sua vida transformada, a ponto de, diante dos seus detratores e assassinos, ele falar: Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Nossa, se Jesus não ressuscitou, o que explica Estevão fazer isso? Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque em face da morte, nenhum apóstolo que viu ressuscitado poupou a própria vida. E não apenas isso, Jesus ressuscitou, e a prova disso é que a vida deles foram transformadas. Transformação de vida é a maior prova da ressurreição de Jesus. Esse homem foi apedrejado aos pés de Paulo, chamado Saulo. Aos pés significa que foi sob o comando, sobre o consentimento do apóstolo Paulo. Então, o fariseu Saulo. Saulo, gente, não é um cara numa flor desse cheiro, não. Para terminar, Atos capítulo 9. Eu vou te mostrar aqui, a prova maior da ressurreição é a transformação de vida. Eu vou ler numa versão aqui, NVT. No versículo 1 diz assim: olha isso aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A NVT fala que ele estava ansiando por matar. No anseio de matar. Esse é Saulo. Um cara que acordou de manhã e falou assim: quer saber? Eu odeio aqueles crentes e eu vou matar aqueles miseráveis. Não é um cara que está querendo lucrar, vender bênção na televisão. Não é um cara que acordou, que quer fazer, parou de fazer sucesso no mundo ali. Vou falar que eu sou crente para enganar uns bestas, gravar umas músicas gospel e me dar bem. É um cara que acordou falando assim: hoje eu vou lá na igreja e vou matar aquele Mateus, odeio ele. Ele saiu e respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres, Saulo não estava nem aí, ele queria matar, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho,
A gente não era chamado de cristão, era chamado do caminho. Pudessem levá-los presos para Jerusalém. Porém, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. A prova que Jesus ressuscitou é que ele pegou o maior assassino que tinha na época, que não estava procurando a Deus, que não estava buscando a Deus, que não queria se converter, que queria matar, e apareceu para ele, e a vida desse homem se transformou. No versículo 20 fala que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, e escreveu metade do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Joséfo, um autor não cristão, judeu, um historiador, ele relatou: aconteceu em Jerusalém que um tal de Jesus de Nazaré, não estou falando de Bíblia, seguido por multidões, foi crucificado pelos romanos, e depois de 3 dias ressuscitou e começou a aparecer para os seus discípulos. E esse povo tem sido perseguido para isso, mas não nega que Jesus apareceu. Plácido relatou, Tácio relatou, a palavra de Deus relatou: Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Então, se Jesus ressuscitou, o Evangelho é verdade. Se Jesus ressuscitou, você já não está mais em pecado, porque o sacrifício pelo seu pecado foi aceito. Se Jesus ressuscitou, não há motivos para temer, porque existe vida eterna. Se Jesus ressuscitou, nada mais além desse fato importa. Então eu pergunto a você, como Jesus perguntou para aqueles discípulos no caminho de Emaús: por que custa tanto para você entender? Por que choras? Não temas, paz seja convosco. Lucas, no capítulo 4, 24, lá no finalzinho, no versículo 36, enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram, ficaram amedrontados. Então no 38 ele pergunta: por que estão perturbados? Por que o seu coração está cheio de dúvida? Eu pergunto a você nessa noite: por que seu coração está cheio de dúvida? Por que você tem medo? Se Jesus ressuscitou, irmão, então a palavra dele é verdade. A palavra dele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali ele estarei. Se Jesus ressuscitou, Jesus está aqui hoje. Eu não sei se ele está sentado aqui, ali no fundo, se ele está aqui na frente olhando para você. Eu não preciso ver. Os discípulos do caminho de Emaús, quando viram e reconheceram a Jesus, Jesus desapareceu. Porque se você precisa ver, então você não faz parte dos bem-aventurados que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus é como o nosso coração. Graças a Deus eu nunca vi o meu, mas eu boto a mão no peito e eu posso sentir, está batendo dentro de mim. Talvez você nunca viu Jesus, mas você sabe que Ele não só está aqui, mas Ele está em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Se Jesus ressuscitou, então a sua palavra é verdade, que Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Se Cristo ressuscitou, significa que amanhã, quando você acordar, você não vai para o trabalho sozinho. Jesus vai estar do teu lado. Amanhã, quando você estiver cuidando do teu filho, você não vai estar sozinho. Jesus vai estar do seu lado.
Quando você estiver cuidando da sua casa, ninguém dá moral para você, ninguém vê o que eu faço, mas Jesus vai estar do seu lado, vendo o que você faz. Quando você for dormir, Ele estará do seu lado. Porque diferente de todo mundo, eu não prego uma religião, uma filosofia, eu prego um Deus que está vivo. Ele está aqui, Ele te vê, Ele se lembra, Ele tem o teu nome escrito na palma das suas mãos, e Ele prova o seu amor por você, não te amando quando você foi um carinha legal, amando você quando você era um lixo, como Paulo, um assassino. Prova do seu amor por nós, nos amando quando ainda éramos os seus inimigos, e provou o seu amor dando a vida. Talvez você dê a vida por alguém que você goste. Com certeza, se entrar um bandido aqui para roubar minha mulher ou meus filhos e botar uma arma na cabeça deles, eu me jogo na frente, morro por quem eu gosto, por quem eu amo. Talvez morra até por algum irmão que está aqui, talvez, não vou garantir. É o que Paulo fala, talvez morra até por um amigo, mas quem morreria por um inimigo? Quem morreria por um inimigo? Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Mas Ele ressuscitou. Nada mais importa. Ele está aqui. Ele está aqui. Sexta-feira, eu tive meu dia e trabalhando, e de repente eu tive um problema tão sério, mas um prejuízo tão terrível. E aconteceu um negócio que eu falei, meu Deus, agora me quebrou. Foi por isso até que eu estou sem celular, sem o WhatsApp. E o prejuízo foi tão grande que eu virei para a Renata e falei assim, amor, eu vou fazer uma coisa que eu só fiz uma vez desde quando eu mudei. Não se espantem, não se escandalizem. Eu vou andar. Quem me conhece sabe que eu não ando. Eu pego o carro toda manhã e ando um quarteirão de carro para deixar a Ana na esquina. E depois eu volto de carro para frente do portão e estaciono o carro ali. Mas eu não ando. Falei, Nata, eu vou andar. E eu comecei a andar naquelas ruas, naquela avenida duplicada das torres lá. E fui andando bem devagar, pensando em tudo que eu tinha perdido. Todo prejuízo. Como é que ia fazer para recuperar? E coisa que não tinha como recuperar. E o meu trabalho que foi em vão. E eu comecei a andar. E aí Deus falou assim, eu comecei a olhar para o poste. Olhei para a torre, eu encontrei umas luzinhas lá, parecia ser Cambé, olhei no mapa. E depois eu achei outras luzinhas ali, fiquei procurando no mapa, que cidade que era ali. E eu fiquei andando e Deus... E de repente aqueles problemas que era tão enorme, foi sumindo. E Deus começou a ouvir uma vozinha no meu coração. Minha mente é tão assim agitada, às vezes eu fico 2 dias sem dormir, de tanta coisa que eu penso, que eu leio, que eu estudo, que eu converso. Eu comecei a ouvir o ruído do fio, cara. Sabe aquele do fio? Eu parei e fiquei... Quando sumiu todas as vozes da minha cabeça, a ponto de eu ouvir o zumbido do fio, depois de 1 hora de caminhada, eu ouvi uma voz no meu coração. Eu estou com você, Mateus. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. Isso aí, isso não é nada. Eu estou com você. Esse problema que está te causando, eu estou com você. Eu estou vivo, eu estou aqui do seu lado. E aí a Renata já foi me buscar, porque ela não consegue ficar muito longe de mim. Bateu uma saudade nela. Eu saio 1 hora, ela já morre. Meu Deus. Preocupado. Me ama, Renata. E me buscou, e eu voltei para casa. E a Renata falou assim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, nada mais importa, eu tenho tudo que eu preciso. Coloque-se de pé. O que tem amedrontado o seu coração nessa semana? Se a Páscoa for só um feriado religioso, irmão, então, como disse Paulo, somos os mais dignos de compaixão. Mas se a Páscoa relata um fato real,
somos os mais dignos de gratidão. Eu quero que você nessa noite receba a paz no seu coração. Não importa o teu problema, Deus está com você. Não importa o tamanho do seu pecado, o preço desse pecado já foi pago na cruz e o sacrifício foi aceito. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Não importa a sua dor, um dia seremos ressuscitados e seremos levados com um corpo glorificado a um lugar tão maravilhoso, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, apenas gozo, alegria, paz e justiça. A justiça do reino de Deus, que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Esse é um fato. Isso é um fato. E se as minhas palavras não convencem você, a minha oração no dia todo é que o Espírito Santo convença o teu espírito de que Ele está com você, que Ele está ouvindo o seu clamor, que Ele está olhando para você. Ele se preocupa, Ele te ama, Ele te acompanha e Ele te ajudará. Os seus planos são maiores do que os nossos planos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque o meio Ele já alcançou. O mais difícil Ele já fez. Agora basta você crer e esperar, pois com fé e paciência alcançaremos as promessas de Deus.